Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria! Hoje é o dia 8 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Ontem vimos a fé de Abraão sendo provada nas guerras e confirmada na aliança. Hoje a palavra nos mostra algo ainda mais humano: a impaciência, o sofrimento e o tempo de Deus que não coincide com o nosso. As leituras de hoje falam sobre promessa, dor e sabedoria. Falam sobre tentar ajudar Deus e sobre aprender a esperar. Falam sobre sofrimento mal interpretado e falam sobre ouvir ou ignorar a voz da sabedoria. Vamos às leituras de hoje. Gênesis capítulo 16. Nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder. Faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida, e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará a sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome: Vós sois El-Roi, porque dizia ela: Não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de poço Lahai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17. Aliança e promessa de uma descendência. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar: todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro.
Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Anúncio do nascimento de Isaque. Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: Não, é Sara tua mulher que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a tua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Rito de circuncisão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando o foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia, e todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Jó, capítulo 5. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? O desgosto mata o insensato, e a inveja leva o tolo à morte. Viu o insensato criar raízes, e de repente sua morada apodreceu. Seus filhos são privados de qualquer socorro, são pisados à porta, ninguém os defende. O faminto come sua colheita e a leva embora, por detrás da cerca de espinhos. E os sequiosos engolem seus bens, pois o mal não sai do pó, nem o sofrimento brota da terra. É o homem que causa o sofrimento, como as faíscas voam para o alto. Por isso eu rogarei a Deus, apresentarei minha súplica ao Senhor. Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas incalculáveis. Espalha a chuva sobre a terra e derrama água sobre os campos. Exalta os humildes e dá nova alegria aos que estão de luto. Frustra os projetos dos maus, cujas mãos não podem executar os planos. Apanha os sábios em suas próprias manhas, e os projetos dos astutos se tornam prematuros. Em pleno dia encontram as trevas, e andam às apalpadelas ao meio-dia, como se fosse noite. Salva o fraco da espada da língua deles, e o pobre da mão do poderoso. Volta a esperança ao infeliz, e é fechada a boca da iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida, se golpeia sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia, e na 7ª o mal não te atingirá. No tempo de fome te preservará da morte, e no combate do poder da espada. Estarás acoberto dos açoites da língua, e não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome. Não temerás as feras selvagens. Farás um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Dentro de tua tenda conhecerás a paz, visitarás tuas terras, onde nada faltará. Verás tua posteridade multiplicar-se e teus descendentes crescerem como a erva da terra. Entrarás maduro no sepulcro, como um feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis o que observamos, assim é, escuta e tira proveito. Capítulo 6. Resposta de Jó. Jó tomou a palavra nestes termos: se pudessem pesar minha aflição e pôr na balança com ela meu infortúnio, ela seria mais pesada que a areia do mar. Eis porque minhas palavras são desvairadas, as setas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus me assediam. Porventura zurra o asno montês, quando tem erva? Muge o boi junto de sua forragem?
Come-se uma coisa insípida sem pôr sal? Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto algum? Minha alma recusa-se a tocar nisso. Meu coração está desgostoso. Quem me dera que meu voto se cumpra, e que Deus realize o que eu espero. Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem meus dias. Teria pelo menos um consolo, e eu exultaria em seu impiedoso tormento, por não ter renegado as palavras do santo. Qual é a minha força para esperar? Qual é meu fim para me portar com paciência? Será que tenho a força das pedras, ou será de bronze minha carne? Não encontro socorro algum. Qualquer esperança de salvação me foi tirada. Recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos são traiçoeiros como a torrente, como as águas das torrentes que somem. Rolam agitadas pelo gelo e empoçam-se com a neve derretida. No tempo da seca, elas se esgotam. Ao vir o calor, seu leito seca. As caravanas se desviam de sua rota, penetram no deserto e perecem. As caravanas de Temã espreitavam e os comboios de Sabá contavam com elas. Ficaram transtornados nas suas suposições. Chegando ao lugar, ficaram confusos. É assim que falhais em cumprir o que de vós se esperava nesta hora. A vista de meu infortúnio vos aterroriza. Porventura disse-vos eu: dai-me qualquer coisa de vossos bens, dai-me presentes, livrai-me da mão do inimigo e tirai-me do poder dos violentos? Ensinai-me e me calarei. Mostrai-me em que falhei. Como são eficazes os discursos sensatos, mas em que poderei surpreender-me? Pretendeis censurar palavras? Palavras desesperadas leva-as o vento. Seríeis capazes de leiloar até mesmo um órfão e traficar até mesmo um amigo. Vamos, peço-vos, olhai para mim face a face e não mentirei. Voltai atrás e não sejais injustos. Vinde, estou inocente nessa questão. Haverá iniquidade em minha língua? Meu paladar não sabe discernir o mal? Em Gênesis 16, vemos Sara e Abraão tentando antecipar a promessa de Deus. A demora gera ansiedade. A ansiedade gera decisão precipitada. E é aí que Agar entra na história. Ismael nasce e junto com ele surgem conflitos, orgulho e feridas. Aqui aprendemos algo profundo. Quando tentamos resolver com nossas próprias forças aquilo que Deus prometeu cumprir, criamos consequências que nos acompanham por muito tempo. Mas mesmo no erro humano, Deus não abandona. Ele encontra Agar no deserto e ela chama o Senhor de Deus que me vê. E isso é forte. Antes de corrigir, Deus vê. Antes de exigir, Deus escuta. Já em Gênesis 17, Deus reafirma a promessa e muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Essa mudança de nome significa mudança de identidade. A aliança é selada com um sinal concreto, porque a fé bíblica não é só o sentimento, é compromisso visível, decisão concreta, vida transformada. Abraão ri ao ouvir a promessa. É o riso da dúvida misturada com esperança. Mesmo assim, ele obedece no mesmo dia. E isso é fé madura, não entender tudo, mas obedecer mesmo assim. Em Jó 5 e 6, vemos o discurso de Elifaz, que tenta explicar o sofrimento de forma simples demais. Ele sugere que a dor é sempre consequência de algum erro, mas Jó responde com uma honestidade brutal. Ele não finge força e não nega a dor. A igreja nos ensina que nem todo sofrimento é castigo. Às vezes é mistério, às vezes é purificação, às vezes é simplesmente o caminho do amadurecimento. E por fim, em Provérbios 1, a sabedoria clama nas ruas. Ela chama, ela adverte, mas muitos ignoram. Quem escuta vive com segurança, e quem despreza acaba colhendo as próprias escolhas. Deus fala, a questão é, estamos ouvindo? Hoje a palavra nos confronta em 3 pontos. Primeiro, estamos tentando acelerar promessas por causa da ansiedade? Segundo, estamos interpretando todo o sofrimento como punição? E terceiro, estamos ouvindo a voz da sabedoria ou apenas as nossas emoções? A fé não é a ausência de dúvida, é decisão apesar da dúvida. A conversão é diária e a luta espiritual acontece principalmente dentro de nós, no controle da ansiedade, do orgulho, da pressa. Talvez hoje Deus esteja pedindo paciência.
Talvez esteja pedindo obediência ou talvez esteja pedindo silêncio para ouvir. Hoje aprendemos que o tempo de Deus é maior que a nossa pressa, que Ele nos vê no deserto e que a verdadeira sabedoria está em escutar antes de agir. Portanto, peçamos a Deus: Senhor, dá-nos paciência para esperar Tuas promessas. Livra-nos da ansiedade que nos faz agir fora da Tua vontade. Ensina-nos a obedecer mesmo quando não entendemos tudo. Dá-nos discernimento para interpretar a dor com maturidade e não com desespero. Que possamos seguir firmes, serenos e confiantes. Que escolhamos ouvir Tua voz. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Amanhã seguimos juntos para o dia 9. Que Deus te abençoe.